Quando você pensa em um passado remoto da Terra, seja honesto. Qual é a primeira imagem que surge na sua mente? Dinossauros gigantes, garras afiadas? Rugidos ecoando por florestas pré-históricas? Mas e se eu te dissesse que essa é só a última página de um livro absurdamente mais longo? Hoje, aqui no Planeta Inimaginável, nós vamos viajar para um tempo tão antigo, tão estranho e tão hostil que os próprios dinossauros pareceriam recém-chegados. Um mundo que foi palco de criaturas que desafiam a imaginação, catástrofes globais quase inimagináveis e transformações que mudaram o planeta para sempre. E já fica o aviso: o que vem depois pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida na Terra. Mas antes de continuar, se você gosta de conteúdos que despertam curiosidade, misturam ciência com narrativa envolvente e fazem você sair do vídeo pensando: caramba, eu não fazia ideia disso, já se inscreve no canal agora. Porque essa jornada está só começando. Agora respira fundo, porque nossa história começa antes mesmo da Terra ser Terra. Um planeta em chamas. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos, o lugar onde você está agora não existia como lar. Não havia florestas, oceanos tranquilos ou céu azul. O que existia era um inferno cósmico. Rochas gigantes vagavam pelo espaço, colidindo umas com as outras em um balé violento. Cada impacto liberava energia suficiente para derreter tudo ao redor. Aos poucos, esses fragmentos foram se unindo, formando uma esfera incandescente, o embrião do nosso planeta. Imagine um mundo coberto por lava, bombardeado constantemente por asteroides, com vulcões cuspindo fogo sem parar. Nenhuma forma de vida conhecida sobreviveria ali. E por muito tempo, realmente não sobreviveu. Mas então, algo mudou. Depois de centenas de milhões de anos de caos, a superfície começou a esfriar. A água apareceu. Chuvas intermináveis caíram durante eras inteiras. Oceanos começaram a se formar. E é aqui que surge uma pergunta inquietante. Como algo vivo poderia nascer em um ambiente tão brutal? Guarda essa pergunta. A resposta é uma das partes mais fascinantes dessa história. O surgimento da vida, o maior mistério de todos. Em algum momento, nas profundezas escuras dos oceanos primitivos, aconteceu algo que ninguém jamais conseguiu reproduzir completamente em laboratório. A vida surgiu. Não com animais nem plantas, mas com organismos tão simples que mal podemos chamá-los de seres. Pequenas estruturas microscópicas que apenas existiam, absorvendo energia e se replicando. E sabe o mais curioso? Esses seres minúsculos começaram, sem intenção alguma, a transformar o planeta inteiro. Eles liberavam oxigênio como resíduo. Um gás que, naquela época, era praticamente inexistente na atmosfera. Você já parou para pensar que o ar que você respira hoje é resultado do lixo metabólico de micro-organismos antigos? Com o passar de bilhões de anos, esse oxigênio mudou tudo. E quando os níveis chegaram a um ponto crítico, a vida deu um salto. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A explosão da vida que mudou tudo. Há cerca de 538 milhões de anos, algo extraordinário aconteceu. Um evento tão impactante que os cientistas até hoje discutem suas causas. De repente, em termos geológicos, a vida deixou de ser simples. Corpos com olhos, bocas, membros, armaduras naturais. O planeta foi tomado por criaturas que pareciam saídas de um filme de ficção científica. Esse período ficou conhecido como Explosão Cambriana. E não foi uma explosão literal, mas o surgimento acelerado de quase todos os grandes grupos de animais que conhecemos hoje. Trilobitas rastejavam pelos oceanos como pequenos tanques vivos. Predadores estranhos patrulhavam as águas. Alguns tinham garras, outros bocas circulares, outros formas tão bizarras que parecem inventadas. E aqui vai uma pergunta para você. Se você pudesse voltar no tempo, teria coragem de mergulhar nesses oceanos? Porque eu, sinceramente, não sei se teria. E calma, porque o maior predador dessa era ainda nem apareceu. O terror dos mares antigos. Enquanto presas evoluíam defesas, alguém precisava assumir o papel de caçador supremo,
E ele veio. Uma criatura relativamente pequena para os padrões atuais, mas absolutamente dominante para sua época. Um predador que reinava sem contestação nos mares primitivos. Ele caçava sem piedade, quebrava corpos moles com facilidade. Mudou o equilíbrio da vida marinha. E a partir desse momento, uma verdade ficou clara. Sobreviver não era mais suficiente. Era preciso evoluir ou desaparecer. Mas quando parecia que a vida estava finalmente se estabilizando, o planeta decidiu apertar o botão de reinício. Extinções, quando o mundo quase acabou. Ao longo da história da Terra, a vida não avançou em linha reta. Ela tropeçou, caiu. Quase foi apagada várias vezes. Mudanças no clima, quedas nos níveis de oxigênio, vulcanismo intenso e até eras glaciais varreram o planeta repetidamente. Espécies dominantes desapareceram. Oceanos se tornaram hostis. Ambientes inteiros deixaram de existir. E mesmo assim, a vida insistia. Novos predadores surgiram. Alguns alcançaram tamanhos que hoje pareceriam impossíveis. Escorpiões do mar gigantes, cefalópodes enormes, peixes blindados com mordidas devastadoras. Mas enquanto os mares viviam essa batalha constante, algo silencioso estava prestes a mudar tudo. Algo estava saindo da água. A conquista da terra firme. As primeiras plantas não eram árvores majestosas. Eram simples, frágeis, rasteiras. Viviam grudadas à umidade, à beira da água. Mas o impacto delas foi colossal. Elas começaram a capturar dióxido de carbono e liberar ainda mais oxigênio. Alteraram o solo, mudaram o clima. Criaram as bases para ecossistemas inteiros, e aos poucos, animais começaram a explorar esse novo mundo. Primeiro, pequenos artrópodes. Depois, criaturas mais ousadas, escorpiões, insetos primitivos e, finalmente, vertebrados. Peixes que respiravam ar, animais que se arrastavam para fora da água, seres presos entre dois mundos. Você consegue imaginar o momento exato em que um animal colocou as patas na terra firme pela primeira vez? Esse foi um dos passos mais importantes da história da vida, e ele abriu caminho para algo ainda maior: o nascimento dos animais terrestres. Com o passar do tempo, esses pioneiros evoluíram membros mais fortes, pulmões mais eficientes e, eventualmente, algo revolucionário: ovos capazes de sobreviver fora da água. Isso libertou a vida do ambiente aquático. Agora, o planeta tinha florestas densas, insetos gigantes e animais explorando cada canto possível. O oxigênio chegou a níveis tão altos que algumas criaturas cresceram a tamanhos absurdos. Centopeias do tamanho de carros, insetos com asas enormes. Mas equilíbrio nunca dura para sempre. O mundo mudou novamente. Continentes se uniram, o clima ficou mais seco, florestas desapareceram. E então, veio a maior tragédia de todas: a maior extinção da história. Por volta de 251 milhões de anos atrás, a Terra quase perdeu tudo. Erupções vulcânicas colossais liberaram quantidades inimagináveis de gases. O planeta aqueceu rapidamente. Oceanos ficaram ácidos. O oxigênio desapareceu das águas. Cerca de 90% da vida marinha foi exterminada. Em terra, quase nada escapou. Esse evento ficou conhecido como a Grande Morte. Pare por um segundo e pense: e se a vida tivesse falhado ali? Nenhum dinossauro, nenhum mamífero, nenhum ser humano. Mas, contra todas as probabilidades, alguns sobreviveram. E desses sobreviventes surgiria uma nova era. O mundo antes do rugido. Após a devastação, o planeta era um lugar cruel, seco, instável, hostil. Mas certas criaturas estavam prontas. Répteis resistentes, com ovos protegidos e corpos adaptados à perda de água, começaram a dominar. Eles exploraram a terra, os mares e até o céu. Alguns planavam, outros nadavam, outros corriam como predadores perfeitos. E entre esses grupos, discretos no início, surgiram eles, os primeiros dinossauros. Mas essa história fica para o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, deixa eu te perguntar:
Qual parte dessa jornada mais te surpreendeu? Você imaginava que o mundo antes dos dinossauros fosse tão brutal? Escreve nos comentários. Eu quero muito saber. E claro, se você gosta de viajar por histórias que mostram como nosso planeta é muito mais estranho e incrível do que parece, se inscreve agora no Planeta Inimaginável, porque ainda tem muito mais por vir. Afinal, essa foi apenas a preparação para a Era dos Gigantes. Nos vemos no próximo vídeo.